Hoje nós vamos ver a mensagem do Senhor para nós, capítulo 2, versículos 1 a 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus Santo, fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa fazer saltar aos nossos olhos a verdade contida por trás desses textos, e que isso possa ser visível, aplicável à nossa vida, e tudo aquilo quanto o Senhor quiser comunicar com a igreja, que o Senhor fale em nome de Jesus. É assim que nós queremos sair daqui, alimentados pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos a posição do apóstolo João, o autor da carta, que teve a visão do Apocalipse, mas que se encontrava em uma prisão. E entre a prisão e a visão da glória, nós conseguimos perceber que João, no meio da tribulação, encontrou consolo através da visão que Deus deu a ele no meio da tribulação. Nós vimos durante a visão que João teve a ordem de Jesus para João escrever as coisas que ele tinha visto, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que ainda iam acontecer. As coisas que aconteceram, nós vimos em 2 sermões no capítulo de número 1. Primeiro sermão no primeiro domingo do capítulo 1, versículo 1 a 8, e depois no segundo sermão no capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 20. A partir do capítulo 2, juntamente com o capítulo 3, nós vamos começar a ver agora as coisas que estão acontecendo. Se no capítulo 1 João escreveu as coisas que ele viu, no capítulo 2 e capítulo 3 ele vai escrever as coisas que estavam acontecendo enquanto ele tinha a visão. Jesus dá para ele a ordem de escrever, de diagnosticar tudo aquilo que ele estava vendo acontecer na realidade das igrejas. E conforme Jesus tinha dito para ele escrever, ele vai escrever o capítulo 2 e capítulo 3 endereçado, com destinatários específicos, pessoas que iriam receber a carta em endereço físico, e essas pessoas eram as 7 igrejas da Ásia, a qual ele destinou. A primeira igreja que recebe essa primeira carta é a igreja de Éfeso. E a carta destinada à igreja de Éfeso é essa carta que nós acabamos de ler, do capítulo 2, versículo 1 a versículo 7. E essa carta de Jesus à igreja de Éfeso, eu intitulei como Entre a Verdade e o Amor, o perigo da doutrina sem piedade. Jesus vai fazer uma série de elogios à igreja de Éfeso, mas também vai fazer uma crítica muito contundente àquela igreja. Jesus vai fazer uma série de elogios, vai fazer uma crítica, vai fazer um chamado ao arrependimento
e as consequências que aquela igreja teria se ela se arrependesse e se ela não se arrependesse depois da correção do próprio Cristo. Então a carta que Jesus manda à igreja de Éfeso, eu chamei de Entre a Verdade e o Amor, o perigo da doutrina sem piedade. Jesus vai se apresentar no capítulo 2, versículo 1, da seguinte maneira: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, isso é importante, e anda entre os 7 candelabros de ouro. No domingo passado você aprendeu que mão direita é um símbolo muito importante de poder e autoridade que Jesus roga para si. Ele diz que quem está escrevendo essa carta, quem está ditando essa carta, o autor dessa carta é justamente aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. O que significa as 7 estrelas, pastor? Você que veio domingo passado, você aprendeu que as 7 estrelas, como o próprio Jesus disse, são os 7 anjos das 7 igrejas que estavam localizadas em território geográfico da Ásia Menor. Então Jesus é aquele que tem as 7 estrelas, os 7 anjos. O que isso significa? Significa que Jesus tem a autoridade espiritual da igreja em sua mão. Jesus ordena, Jesus governa, Jesus comanda a sua igreja, não só no mundo físico, mas também em todo e qualquer sentido espiritual que nós possamos imaginar. Essas palavras são daqueles que têm na sua mão direita as 7 estrelas, mas que não só tem na sua mão direita as 7 estrelas, ele também anda no meio dos 7 candelabros de ouros. Você viu que no domingo passado o candelabro de ouro é uma imagem que Jesus trata a sua própria igreja. Candelabros de ouro são as igrejas aqui representadas, que na soma das 7 igrejas simbolizam a totalidade, a igreja universal, todas as igrejas espalhadas pelo mundo. E isso aqui deveria ser para nós uma notícia que mexesse com a nossa realidade, eu acho que mexesse com a realidade até do nosso culto. Porque Jesus está dizendo que ele não só tem a autoridade do mundo espiritual nas mãos, mas ele está dizendo que mesmo tendo a autoridade do mundo espiritual em suas mãos, ele está no meio dos candelabros de ouro. E o que significa Jesus está no meio dos candelabros de ouro? Significa que Jesus, esse ser onipotente, o Deus Todo-Poderoso, caminha no meio da igreja enquanto a igreja está reunida. Pastor, Jesus está aqui presente na rua Filipinas, 244, 24 horas? Não. Jesus não está aqui a partir do momento que ainda não chegou o primeiro participante da igreja, o candelabro aceso, na cidade de Mesquita. E Jesus também vai embora quando o último responsável apaga as luzes, fecha a porta e vai para sua casa no final do domingo. Jesus ele não habita dentro desses tijolos. Jesus não está na igreja de Mesquita, aqui dentro do templo. Jesus está dentro da igreja. E quem é a igreja que está em Mesquita? Os santos, os membros do corpo de Cristo, que acontece desde a chegada do primeiro e a saída do último, nessa reunião que nós marcamos para nos encontrarmos com Ele. Então Jesus está presente quando a primeira pessoa que abriu a porta chegou nessa igreja. E Jesus estará presente até o último que fechar, apagar as luzes e sair dessa igreja. Jesus está presente no nosso culto. Jesus está no meio da igreja recebendo adoração. Jesus está na igreja ouvindo os nossos louvores. E isso deveria ser um simbolismo muito importante para moldar e estruturar todo o nosso culto para Ele, porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está presente, Ele não está longe no céu, Ele está no meio da igreja, e Ele caminha entre os candelabros de ouro. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, eu sou aquele que caminha no meio do candelabro de ouro, eu sou aquele que estou no meio, entre a minha igreja.
Em segundo lugar, depois de Jesus fazer essa apresentação de quem é que estava escrevendo a carta, enviando a carta, quem era o autor da carta, ele vai começar a tecer elogios à espiritualidade daquela igreja. Ele vai tecer elogios à verdade daquela igreja. Ele vai tecer elogios à teologia daquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja boa de teologia. Era uma igreja boa de Bíblia, uma igreja fiel à doutrina, e Jesus vai tecer elogios a essa firmeza na verdade que a igreja tinha. Ele vai dizer assim no versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, pois aprova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem preservado, perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus vai tecer aqui 3 elogios à igreja de Éfeso, uma igreja firme na verdade e embasada na palavra. Em primeiro lugar, Jesus vai fazer um elogio ao trabalho daquela igreja. Ele diz assim, conheço as tuas obras, sei do seu trabalho árduo. A palavra trabalho aqui é uma palavra grega que significa esforço físico até a exaustão. É colocar a mão na massa, é trabalhar em trabalhos braçais, é gastar energia, é implicar força, é fazer o trabalho com as forças dos próprios braços. Jesus está dizendo assim, vocês trabalham de verdade, vocês são bons de serviço, vocês servem à comunidade, vocês têm força para trabalhar, e não só trabalham de 8 horas por dia, vocês trabalham até exaustão, vocês dedicam o tempo de vocês ao trabalho, ao serviço, vocês entregam o serviço de vocês dedicadamente ao Senhor, vocês arregaçam a manga, vocês não ficam só no domingo pregando teorias, vocês colocam a mão na massa. Vocês não são uma igreja que se reúne dominicalmente, vocês não são uma igreja que vive de estudos bíblicos e de escritórios teológicos, vocês são uma igreja que coloca a teoria em prática. Vocês aprendem no domingo, mas vocês colocam em prática na segunda. Vocês ouvem o discurso, mas vocês transformam ele em ações. Vocês estão de parabéns quanto ao trabalho e ao serviço de vocês. Primeiro elogio de Jesus, que aquela igreja era uma igreja que trabalhava. Segundo elogio que Jesus faz, é o elogio à perseverança. Conheço as tuas obras, sei do seu trabalho árduo e sei também da sua perseverança. Versículo 3, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Você não é só uma igreja que trabalha, você é também uma igreja que persevera. Trabalho e perseverança podem ser diferentes. Por mais que um demanda o outro, eles podem em algumas situações estar em ocasiões distintas. Uma pessoa pode começar um trabalho, uma pessoa pode se empreitar num trabalho braçal, mas ela com o passar do tempo perceber que aquele trabalho não é para ela e ela não perseverar naquele trabalho. Ela pode começar a trabalhar como um servente de pedreiro, e depois de uma semana de trabalho, ver que o seu corpo está todo dolorido, ela dizer assim, esse trabalho não é para mim não, eu acho que o meu negócio é no escritório. Uma igreja pode começar um trabalho árduo, um trabalho físico, um trabalho pesado, e no meio do caminho, ela perceber que aquele trabalho não é para ela, e ela deixar de perseverar naquele trabalho. Mas a igreja de Éfeso não era só uma igreja que perseverava no trabalho, ela perseverava também contra as oposições que ela enfrentava de maneira externa. Aqui a gente precisa contextualizar um pouquinho o que está acontecendo com essa igreja nessa localidade. A igreja de Éfeso
está localizada numa cidade cosmopolita. É uma cidade muito populosa. A cidade de Éfeso, no mundo antigo, era uma das cidades mais populosas daquele tempo, possuindo aproximadamente 250 mil pessoas em uma cidade. Para 2000 anos atrás é um número imenso. É como se fosse a cidade de São Paulo daquele tempo. Uma cidade muito importante para o Império Romano. Uma cidade que o mercado funcionava. Uma cidade que as pessoas do dinheiro estavam envolvidas. E naquela cidade também tinha uma diversidade cultural e religiosa muito grande. Na cidade de Éfeso, por exemplo, tinha o templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana para os romanos. Diana era a deusa da fertilidade. Diana era a deusa que as prostitutas, ou melhor, as sacerdotisas e os sacerdotes cultuavam se prostituindo dentro do templo, por causa do símbolo da sensualidade, do símbolo da fertilidade que aquela deusa tinha para a cidade dos Efésios. Na cidade de Éfeso, o templo de Diana era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. As pessoas iam para aquela cidade para cultuar aquela deusa, para adorar aquela deusa, mas também usavam o templo para adoração, o culto ao imperador romano. Por ser uma cidade muito importante para o Império Romano, o imperador era uma figura muito importante para aquela cidade. E aquela cidade promovia cultos a deuses pagãos, mas também promovia culto ao imperador que estivesse vigente. Nessa situação, nós tínhamos oposições dos cristãos que não se colocavam nos templos dos deuses pagãos, mas também não se colocavam nos cultos aos imperadores. Então nós tínhamos 2 grupos. Os grupos que se relacionavam com todo mundo e fazia a política da boa vizinhança, e o grupo que não se misturava, que se excluía, que se julgava exclusivo e não frequentava lugares onde as pessoas adoravam outros deuses. Por causa desse posicionamento, de não se misturar com pagãos e não frequentar o culto ao imperador, os cristãos sofriam retaliação. Então, na arte de comprar e vender, no mercado e no negócio de fazer trocas, os cristãos eram hostilizados. Como, pastor? Simples. Se você fosse comprar carne no açougue do seu Zé, e o seu Zé fosse um adorador da deusa Diana, ele ia olhar para a sua cara e falar assim: eu não tenho visto você frequentar os cultos lá no templo de adoração a Diana. Aí você diria assim: eu não frequento esses lugares mesmo porque eu sou cristão. Ah, você é cristão? Então, pois bem, saia do meu estabelecimento porque aqui eu não vendo carne para cristão. Aí ele saía da farmácia e falava assim: bom, se não tem carne, eu vou ali no Verdurão comprar pelo menos uns tomates, uma cenoura, para ver se dá para fazer o almoço. Chegava no Verdurão, quem estava lá? Alguém que frequentava o culto de adoração ao imperador romano. Chegava no sacolão para comprar as verduras do almoço e dizia assim: estou querendo comprar aí rabanete, pepino, cebola. Eu não te conheço, você frequenta o culto ao imperador Domiciano? Não frequento não. Pois é, rapaz, aqui a gente só vende para quem adora o Deus imperador. Aí eles diziam: não, eu não estou de acordo com esse negócio, então você pode sair. E aí era assim, era difícil comprar, era difícil vender, era difícil trabalhar, porque as pessoas não davam emprego para cristãos, era uma situação de perseguição, a igreja estava em tribulação, então é para essa igreja que Jesus está escrevendo uma carta. E o que Jesus está escrevendo para essa igreja, que está sofrendo perseguição, sofrendo oposição externa das pessoas, por causa do seu posicionamento político? Jesus vai dizer o seguinte: você tem perseverado, versículo 3, e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Seguinte: quando a vida de vocês está em risco, vocês não recuam. Vocês trabalham arduamente. Vocês perseveram contra a oposição. E vocês estão dispostos a dar a vida de vocês em meu nome. Quando vocês estão procurando emprego e não acham, vocês não negam o meu nome só para ter o sustento de vocês.
Quando vocês estão passando fome e têm o dinheiro, mas não têm aonde comprar, vocês não negam o meu nome para fazer acordo com os pagãos. Vocês não negam o meu nome para fazer acordo político. Vocês não negam o meu nome para comprar daqueles que não fazem parte ou não comungam da mesma fé. Então vocês têm preservado, vocês têm perseverado, vocês não têm desfalecido, mesmo que isso custe o sustento de vocês, o emprego de vocês, a família de vocês e a vida de vocês. Jesus louva o trabalho árduo daquela igreja, Jesus louva a perseverança daquela igreja contra uma posição externa que os políticos daquela cidade faziam contra aquela igreja local. Mas Jesus também faz um terceiro elogio. Ele não só elogia o trabalho daquela igreja, não só elogia a perseverança contra a oposição externa daquela igreja, mas também elogia a doutrina, a teologia e a verdade sobre a qual aquela igreja estava firmada. Ele vai dizer assim: sei que você não pode tolerar homens maus, versículo 2, pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Jesus está elogiando a pureza doutrinária daquela igreja. Jesus está elogiando o zelo que aquela igreja tinha contra os falsos mestres. Jesus diz assim: olha, vocês não toleram homens maus. Tolerar aqui é a ideia de não suportar. Vocês não aguentam no meio de vocês. Quando alguém está fazendo a maldade, rapidamente vocês botam para correr. E esse também deve ser um papel da igreja. A igreja deve receber a todos que querem vir até Deus, mas deve também botar para correr aqueles que usam o nome de Deus para atrapalhar a igreja. Uma igreja boa não é aquela que só está de braços abertos para receber, mas é aquela que está firmada na palavra para excluir também quando necessário. Mas falar de exclusão dentro da igreja é um assunto meio polêmico, é um assunto muito complicado. Será que a igreja deveria excluir pessoas? Será que a igreja deveria colocar para fora certas pessoas? Será que a igreja deveria fechar a porta para não deixar entrar mais alguns tipos de pessoas? E a resposta de Jesus para nós nos textos é sim. Uma igreja elogiada é uma igreja que coloca para fora aqueles que querem ensinar ensinos errados. Vocês colocaram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Colocar à prova aqui é testar. Vocês fizeram testes e viram que esses que dizem que são pastores são falsos pastores. Esses que dizem que são apóstolos são impostores. Será que tem apóstolos falsos na igreja no dia de hoje? Esses que dizem ser apóstolos, mas não são, vocês identificaram aqueles que não são e colocaram para fora da igreja de vocês. Isso eu vos louvo. Jesus está elogiando o cuidado pela palavra que aquela igreja tinha, o zelo pela doutrina que aquela igreja tinha, o conhecimento da verdade que aquela igreja tinha. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando os pastores vão pregar aí na sua igreja, eles são colocados no estreito, porque quando eles leem a Bíblia, eles não podem pregar o que eles querem. Por que não? Porque vocês estão conferindo o que ele está falando, se de fato é a palavra de Deus, e se está contida na verdade a qual eu vos entreguei. Jesus está ensinando, está elogiando uma igreja que coloca à prova os líderes que sobem no púlpito para ensinar a igreja, porque líderes podem ser impostores e podem guiar a igreja para um caminho ruim. E o que a igreja faz quando o líder é ruim? E o que a igreja faz quando está diante de um impostor? E o que a igreja faz quando está diante de um homem mau? Ah, vamos sair todo mundo dessa igreja, vamos frequentar na igreja da esquina, porque aquela igreja ali tem um pastor melhor. Não, meus irmãos. Jesus está dizendo que a igreja deve colocar para fora, não os membros da igreja, mas o impostor. Jesus está dizendo que os crentes não devem sair da igreja por causa do impostor, mas os crentes devem tirar o impostor da igreja. Vocês não toleram homens maus.
Isso eu vos louvo. Aqueles que chegam com discurso mansinho, mas as suas palavras são nocivas. Aqueles que chegam com um discurso inflorado, mas tem veneno na sua boca. Aqueles que chegam falando bonito, mas o ensinamento levam vocês ao erro. Vocês não toleram esses homens no meio de vocês e tem que continuar assim, é o que Jesus está dizendo. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel na ortodoxia. Não havia erro teológico. Era uma igreja zelosa pelo ensino. Uma igreja que resistia àqueles que queriam ensinar errado. E era uma igreja incansável no serviço. Porque também não adianta você só conhecer a verdade e não colocar a verdade em prática. Conheça as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança e a sua doutrina. Não adianta ter doutrina e não fazer nada. Não adianta conhecer a verdade e não colocar em prática. Não adianta saber de teologia, mas não matar a fome do próximo. Vocês têm um trabalho show de bola. E esse trabalho, muito provavelmente, é consequência de uma teologia muito boa. Vocês entenderam a verdade, vocês conhecem a verdade, vocês amam e praticam a verdade. E o que a verdade resulta? A verdade resulta em trabalho árduo e perseverança. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, o zelo que vocês têm é louvável. O valor que vocês dão para o Evangelho é admirável. A firmeza que vocês têm na verdade deve ser cultivada. E a isso eu estou elogiando vocês, porque vocês estão de parabéns e devem continuar. Aí ele diz assim no verso 4: tenho, porém, contra ti. Jesus, irmãos, é o líder por excelência. Jesus é o modelo de toda liderança. E todo líder deveria seguir o modelo de Jesus quando ele precisa fazer uma correção. Qual que é o modelo de Jesus? Ele começa elogiando. Ele elogia, ele ganha a igreja, ele conquista o coração, depois ele chicoteia. Não é porque Jesus elogia que ele não tenha críticas a fazer. Não é porque uma igreja está bem posicionada em um lado que ela não deva crescer em outras áreas da sua vida. Não é porque uma igreja está forte no ensino que ela pode ter o zelo ou privilégio ou desleixo de abrir mão das outras áreas, dizendo: nós somos a igreja da Bíblia. Mas e a igreja que mata a fome? Não. Nós somos a igreja da verdade. Tá, mas e a igreja que faz a missão? Não. Nós somos a igreja de boa teologia. Tá bom, mas e a prática? E o amor? E aquilo que serve ao outro? Isso não é com a gente, não. Aí Jesus faz uma série de elogios àquela igreja. Vocês são bons de serviço. Vocês perseveram firme. Vocês são bons de Bíblia. Porém... será que a gente aguenta ouvir um porém? Contra você tenho isto, do próprio Jesus? Jesus diz assim no verso 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Apesar de toda a verdade, de toda a teologia, de toda a doutrina e conhecimento bíblico que você tem, você parece estar descuidado quanto àquilo que a doutrina deve resultar, que não é o serviço em si, mas é o serviço por amor. Pastor, dá para ser assíduo no serviço e não ter amor naquilo que faz? Dá. Pastor, dá para ser o povo da Bíblia e não ser o povo do amor ao próximo? Dá. Pastor, dá para ser o povo que ama a Deus e a sua palavra, mas não ama o irmão que está do lado? Dá. Jesus está dizendo o seguinte:
Tenho, porém, contra ti isto: você é bom de Bíblia, você tem boa teologia, você é zeloso pela palavra, mas você não ama. Você sabe muito bem a declaração de fé batista, você sabe muito bem todos os nossos dogmas e tradição, você sabe muito bem os hinos do cantor cristão, só que te falta uma coisa: amor. Será que nós suportamos ouvir isso da boca do próprio Cristo? Será que nós, isso aqui não é para Éfeso não, isso aqui é para Pibã. Será que nós temos estrutura para ouvir essa palavra da boca do próprio Cristo? Porque tem algumas pessoas que querem receber só os elogios de Cristo. Tem algumas pessoas que querem só a boa parte de Cristo. Tem algumas pessoas que querem Jesus só até determinado ponto. Como se dissesse: olha Jesus, eu só sigo o Senhor se o Senhor for até aqui. Eu só vou com o Senhor se o Senhor me pedir até aqui. Mas se o Senhor tocar em alguns assuntos, se o Senhor tocar em alguns pontos, se o Senhor me pedir alguns pecadinhos, eu estou fora. Mas Jesus não tem só elogios para a sua igreja, Jesus também tem correção. E todo Jesus que só fala macio ao seu coração, que só fala palavras bonitas ao seu coração, que só fala aquilo que agrada aos seus ouvidos, não é o Jesus da Bíblia. Porque uma hora ou outra, Jesus pode te agradar, mas em determinado momento, você vai ter choque com a vontade dele, e ele vai ter que te desagradar. Jesus não tem um pingo de medo de desagradar você. Jesus não tem um mínimo de medo de desagradar uma igreja. Jesus não tem um mínimo de medo de dizer uma verdade correta, corretiva, que precisa fazer uma igreja arrepender-se e colocar no caminho correto. Jesus não vai titubear para falar a verdade quando ele precisar falar com você. Será que nós temos algumas igrejas que conhecem Jesus que só é o Jesus dos elogios? Será que nós temos igrejas que Jesus só fala coisa boa? Tem igreja que diz assim: aqui na minha igreja a gente não fala de pecado e de inferno não. Por que não? Não, porque o povo já sofre a semana toda, aí imagina no domingo vai para a igreja e ouve o pastor falando de diabo, de inferno, de pecado. Não, aqui a gente só fala de céu, de bênçãos, de prosperidade. O que essa igreja está dizendo? Para aquilo que Jesus tem de bom, mãos abertas, mas para aquilo que Jesus tem de crítica à nossa vida, ouvidos fechados. Parece que algumas igrejas querem só o Jesus Todo-Poderoso, mas elas querem o Jesus Todo-Poderoso para fazer tudo o que elas quiserem, para ser o seu mordomo, para ser o seu servo, para ser o seu escravo, para ser o garçom que entrega, passando com a bandeja na mão, entregando aquilo que você pediu e você sonhou. Jesus também não tem só críticas para a igreja, ele tem elogios. Mas Jesus também não tem só elogios para a igreja, Jesus tem crítica. E qual é a crítica que Jesus está fazendo à igreja de Éfeso? Você descuidou, você relaxou, você abandonou progressivamente o amor do início, o amor primitivo, aquele amor mais apaixonado. E o que significa primeiro amor aqui? Será que todos nós deveríamos voltar àquele nível espiritual de quando nós aceitamos a Jesus? Não, não é isso que Jesus está dizendo. As pessoas acham que primeiro amor é assim: eu tenho 11 anos de crente, me converti em 2014, e hoje eu amo a Jesus muito mais do que eu amava lá em 2014. Hoje o meu relacionamento com Jesus é muito melhor, muito mais saudável, muito mais entregue do que era lá em 2014. Então não pode ser que Jesus esteja querendo que eu ame a Ele agora da mesma forma que eu amava no início. Hoje eu amo muito mais, hoje eu amo muito melhor, hoje eu amo muito mais consciente do que eu amava no início. Mas o que Jesus está querendo dizer quando você deixou o seu primeiro amor?
Jesus está querendo falar sobre a intensidade. Não é sobre o lugar desse amor, mas é sobre o fervor, sobre a devoção, sobre a intensidade do amor que você perdeu. Porque quando você conheceu a Jesus, você amava muito. Quando você conheceu Jesus, você estava apaixonado. Quando você conheceu Jesus, você orava muito. Mas parece que quando você começou a ler a Bíblia, quando você começou a conhecer teologia, quando você começou a conhecer as doutrinas e a tradição, você foi perdendo o lugar de oração. Jesus está dizendo, em hipótese nenhuma, você pode trocar a verdade pelo amor. Mas o contrário também, o amor pela verdade, em hipótese nenhuma. Vocês perderam o amor inicial, vocês perderam o amor fervoroso, vocês trocaram o amor por uma liturgia engessada, seca, enrijecida. Vocês podem estar corretos na sua teologia, mas longe em devoção. Vocês podem estar corretos biblicamente, mas longe da vontade de Deus. Vocês podem ter todo o conhecimento bíblico do mundo, mas ainda assim não fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Então o que Jesus está dizendo para uma igreja aqui é o seguinte: olha, vocês devem continuar sendo fiéis na doutrina, mas vocês não podem trocar e deixar de lado o amor. Porque a verdade sem amor gera ortodoxia sem vida. Verdade sem amor gera doutrina enrijecida. Verdade sem amor gera uma estrutura que não serve para nada, a não ser para se manter sozinha, mas não gera vida. Nós precisamos estar embasados na verdade, mas nós não devemos abrir mão também do amor. Porque uma verdade dita sem amor parece até mentira. Uma verdade dita sem amor pode fazer mais mal do que bem. Uma verdade dita sem amor espanta mais do que ajunta. Verdade sem amor. Só que o contrário também é verdade. Amor sem verdade não satisfaz. Amor sem doutrina não preenche o vazio. Amor sem teologia faz a gente amar o Deus errado. É possível a gente ser caridoso, é possível a gente ser amoroso, é possível a gente ser acolhedor e acordar no inferno. É possível. É possível nós abraçarmos todo mundo, aceitarmos todo mundo, fizermos o bem para todo mundo e ainda assim não estar fazendo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Mas também não devemos trocar um extremo pelo outro. Não, eu não vou para o inferno, mas também não levo ninguém para o céu comigo. Não, nós somos a igreja da verdade, mas também nós não queremos falar a verdade para ninguém que está aí fora errando. Não, nós somos a igreja da Bíblia, mas nós só usamos a Bíblia para maltratar, para matar, para dividir, para separar, nunca para se ajuntar. Jesus está do lado de fora de uma igreja que é cheia de Bíblia, mas vazia de amor. Jesus está longe de uma igreja que tem muita doutrina, mas tem pouco amor. Jesus está irado contra uma igreja que é boa teologicamente, que é cheio de zelo pela doutrina, que tem vontade e verdade firmada na palavra, mas que não usa isso da maneira correta para produzir vida e edificar ninguém que está à sua volta. Jesus está nos ensinando que o amor é a alma da ortodoxia. A verdade sem amor se torna fria e vazia. Porque aquilo que nós conhecemos de Deus, se não desembocar em amor, de nada adiantou. Aquilo que nós sabemos de Deus, se não frutificar em amor, de nada serviu.
Se todo o nosso estudo bíblico, se toda a nossa fome pela Bíblia, se todo o conhecimento da verdade não se traduzir em amor ao próximo, de nada adianta o nosso amor a Deus. Na verdade, você nem ama a Deus, porque o mesmo autor do Apocalipse vai dizer: aquele que diz amar a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que vê, o amor do Pai não está nele. Então é mentiroso. Não, eu sou da verdade, e eu falo a verdade assim, nua e crua, eu sou da verdade dura. Mentira, você é um mentiroso. Porque a verdade sem amor equivale a uma mentira. Jesus diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Jesus elogia, Jesus critica e Jesus aponta uma direção. Vocês estão certos quanto ao amor de vocês pela verdade, mas vocês estão errados quando trocaram a verdade em detrimento do amor. Vocês amam a verdade, mas a verdade de vocês não produz amor. Vocês amam a doutrina, mas a doutrina de vocês não desemboca no amor. Vocês conhecem muito de Bíblia, mas todo o conhecimento bíblico que vocês têm é para produzir o contrário do amor. Para você, igreja, que está nessa condição, Jesus diz: lembre-se de onde caiu e se arrependa. Porque se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro. O candelabro aqui é o símbolo que representa a igreja. O candelabro é um elemento de luzes, lâmpadas. É como que se Jesus estivesse dizendo: se vocês não se arrependessem, se vocês não se arrependerem, eu vou apagar a luz que brilha no meio de vocês. Vocês perseveram contra os falsos mestres que estão dentro de vocês. Vocês perseveram contra os políticos que estão fora de vocês. Mas vocês não têm a mínima chance se quem estiver contra vocês for aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e caminha entre os 7 candelabros. Vocês podem vencer o mundo, vocês podem vencer o diabo, vocês podem vencer os falsos mestres, vocês podem vencer o falso ensino, mas vocês não podem vencer aquele que é o Todo-Poderoso. Pastor, quando que Jesus deixa de estar ao nosso favor para estar contra nós? Quando Ele aponta o nosso erro e nós insistimos em não nos arrepender. Aí Jesus não é mais o nosso advogado. Jesus é aquele que guerreia contra nós. Você já imaginou Jesus do lado de fora, invadindo a porta para destruir uma igreja presente em algum lugar? Pastor, Jesus destrói a igreja? Destrói. Jesus apaga candelabros de igreja. Explica melhor, pastor. Explico. Você nunca conheceu uma igreja que começou bem, firmada na verdade, em nome da doutrina, com boa teologia, mas passou o tempo, a igreja cresceu, não foi muito longe, diminuiu, até que deixou de existir. Aí alguém volta depois e fala: onde está aquela igreja aqui nessa cidade? Acabou. Por que a igreja acabou? Será que não há pessoas de Deus na cidade? Será que não há salvos aqui nessa cidade? Será que não há pessoas que fazem parte da igreja nessa cidade? É uma igreja que não se arrependeu. É uma igreja que não deu meia volta no caminho errado. É uma igreja que não ouviu a correção de Jesus e colocou em prática aquilo que ele queria. Então Jesus se levantou contra aquela igreja. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se. E nós estamos falando nos domingos pela manhã sobre uma igreja saudável, sobre características que uma igreja tem que ter para ser saudável. E nós estamos nessa série respondendo uma pergunta: o que uma igreja tem que ter
para ela ser boa o suficiente para eu fazer parte. Eu não elenquei essa característica que eu vou falar em nenhuma das 9 marcas. Mas Jesus está nos dando aqui uma característica primordial que uma igreja tem que ter, que nós deveríamos observar. Essa característica é a capacidade que uma igreja tem de se arrepender. Pastor, não, o senhor está falando que eu tenho que me arrepender, né? Eu como pessoa, Mateus, não. Estou falando na igreja, como a primeira igreja de Batista de Mesquita, precisa se arrepender. Não, pastor, mas o senhor não conhece. Não. Jesus está dizendo que uma igreja que tem o seu candelabro aceso e não apagado, é uma igreja que tem a habilidade de errar, reconhecer o erro e voltar a praticar o que é certo. Será que nós somos uma igreja que se arrepende? Será que nós somos uma igreja que tem capacidade de se arrepender? Será que nós somos uma igreja que reconhece os próprios erros? Isso é uma virtude que Jesus está elencando. Porque se você não se arrepender, se você não voltar a praticar, se você não se arrepender do que você fez e voltar a fazer aquilo que é certo, eu irei até vocês, Primeira Igreja Batista de Mesquita, e tirarei do meio de vocês o candelabro. Que Jesus tenha misericórdia. Mas se Jesus não tirou a Primeira Igreja Batista de Mesquita até hoje, dessa localidade, é porque o candelabro ainda está aceso, e nós devemos nos arrepender, antes que Jesus venha contra nós e apague-o. Nós precisamos ter a capacidade de se arrepender, irmãos. Nós precisamos voltar a valorizar a habilidade de se arrepender. Nós precisamos voltar a nos incentivar uns aos outros a se arrepender. Pastor, nós erramos no passado. Pastor, Jesus apontou o nosso erro. Pastor, nós colhemos o fruto do nosso passado, mas nós nos arrependemos. Glória a Deus por isso. Porque para aqueles que se arrependem, para aqueles que voltam atrás, para aqueles que deixam de praticar o que praticavam e voltam sobre a verdade que está firmada, Jesus diz no verso 7: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Após Jesus apontar os erros da igreja, Jesus lhe oferece 2 caminhos. Ou você se arrepende e no final come da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ou você continua da forma que está, eu irei contra você, irei fazer você sumir da face do mapa. Mas Jesus, nós somos uma igreja boa de Bíblia. Jesus, nós somos uma igreja que nas quartas nós ensinamos teologia. Jesus, nós somos uma igreja que ensina as pessoas que estão chegando qual é a nossa doutrina. Tenho porém contra vocês. Vocês até são bons de Bíblia, mas abandonaram o primeiro amor. Ah, então tá bom, Jesus, nós vamos amar mais as pessoas, nós vamos cancelar os estudos bíblicos, as escolas dominicais, e vamos sair para a rua fazendo sopão, entregando marmita. Vocês não entenderam nada do que Jesus está dizendo. Não, mas a gente não tem que fazer mais obra para os pobres, a gente não tem que ajudar mais as pessoas necessitadas, a gente não tem que gerar mais vida nas pessoas que não têm. Tem que fazer isso, mas também não tem que abrir mão daquilo. Não é a verdade pelo amor, ou o amor em troca da verdade. É verdade e amor. É amor mais verdade. Uma igreja que não recebe críticas e que só tem elogio de Jesus é uma igreja que está firmada na verdade, e essa verdade desemboca em amor. Porque aí Jesus diria: olha, vocês suportam os homens maus, vocês espantam os falsos mestres,
vocês trabalham arduamente e vocês amam as pessoas para a qual vocês trabalham. Essa é a igreja que agrada a Jesus. Essa é a igreja saudável nas palavras de Jesus. Essa é a igreja que vai vencer na volta de Jesus. Porque um dia Ele virá, e na sua volta terá 2 lugares: aqueles que estarão com Ele e virão para vencer, e aqueles que estarão do outro lado, que estarão contra Ele, e Ele vem para vencer. Se nós nos arrependermos, comermos da árvore da vida, seremos vencedores e estaremos do lado dele. Mas se nós não nos arrependermos, seremos os impostores, e Ele virá contra a gente. O resultado final a gente sabe: Ele vem para vencer. E a primeira igreja batista de Mesquita, ela vem para ser vencida ou ela vem para vencer? Ela vem para lutar com Cristo ou ela vem para lutar contra Cristo? Ela vem do lado dos oprimidos, dos que serão oprimidos, ou ela vem do lado do Cristo vitorioso, glorificado, que será vencedor? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não é para vocês deixarem de ser bíblicos, não é para vocês deixarem de ter boa teologia, não é para vocês deixarem de zelar pela doutrina. Continuem fazendo isso. Esse é o ponto positivo da igreja de Éfeso. Mas vocês precisam voltar a praticar as obras do primeiro amor. Verdade e amor. O equilíbrio que a igreja precisa encontrar. Ortodoxia e piedade. O meio. As características que uma igreja precisa ter. Conhecimento bíblico e teológico. Mas práticas, boas obras e serviço para Deus e para o próximo devem ser resultado de uma boa teologia. A igreja de Éfeso mostra para nós que é muito possível uma igreja ser o povo da Bíblia e ainda assim perder o coração de Deus. É possível nós estarmos firmados na verdade, mas perdermos a nossa fé. É possível nós batermos na Bíblia e ofendermos as pessoas em nome da verdade, mas não saber fazer isso com amor. Cristo nos ensina que nós devemos ter doutrina, devemos ter verdade, devemos ter paixão pelas Escrituras, mas devemos viver sempre na intensidade do primeiro amor. Porque a verdade sem amor endurece. E às vezes nós falamos sem verdade porque o nosso coração está duro demais. Às vezes nós temos muita verdade, mas nos falta o amor. A verdade sem amor endurece. O amor sem verdade também corrompe. Não adianta ser do amor sem verdade. Não adianta ter verdade sem amor. Verdade e amor, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. O Evangelho exige da igreja as duas características: amor ardente a Cristo e fidelidade inegociável pela sua palavra. Nós somos o povo da Bíblia, mas somos o povo que ama incondicionalmente. Nós zelamos pela sã doutrina, mas nós damos a vida em amor ao próximo. Nós amamos a Deus mais do que todas as coisas, mas amamos ao próximo porque Deus, na sua palavra, nos mandou amar como a nós mesmos. O problema é que não dá para amar de mentirinha, gente. Não dá para fingir que ama. Não dá para parecer que ama. Porque como ele disse no verso 1, eu ando entre os candelabros de ouro. Eu ando no meio da igreja.
Jesus está presente em nosso meio. E Ele diz assim: eu conheço as suas obras. Eu sei que isso é só uma capa. Eu sei que essa máscara logo logo vai cair. Eu sei que você pinta muito para esconder algumas coisas aí atrás, mas eu conheço as suas obras. No domingo passado Ele se revelou como olhos como chama de fogo, aquele que tudo vê, nada fica escondido diante da tua presença. E se nós temos a consciência de que Cristo está presente, caminhando entre nós, a pergunta para nós nessa noite é, da parte dEle, dizendo: você ainda me ama, como no princípio? Sei que você é bom de Bíblia, sei que você não perde uma escola dominical, sei que você gosta dos cultos de quarta, mas e o amor? Sei que você está gostando dessa série, da pregação expositiva. Sei que você se incomoda quando um pastor não prega de maneira expositiva. Sei que você gosta da Bíblia lida e explicada. Eu sei que você ama tudo isso, mas o que isso desenvolve em você? Mais orgulho? Mais ego? Não, na minha igreja tem Bíblia. Aonde está o amor? Ah, mas na minha igreja tem amor. Não tem Bíblia, mas tem amor. Aonde está a verdade? Para aqueles que conseguirem manter amor e verdade, Ele promete a maior recompensa. Estar no paraíso de Deus e comer da maravilhosa árvore da vida. De que lado você quer estar, igreja? Essa carta não é só para a igreja de Éfeso. Essa carta não foi escrita para uma igreja somente há 2000 anos. Essa carta não é para eles e não para nós. A ponto de a gente dizer: recebe aí, Éfeso, fala a Deus. Não, é Deus falando para nós. Piban, vocês são bons de Bíblia, mas cadê o amor? Vocês trabalham bem, vocês perseveram, vão fazer 22 anos esse ano como igreja organizada. Vocês resistem aos políticos, aos corruptos, aos falsos mestres. Vocês mandam embora os falsos pastores, que dizem que são pastores e não são. Vocês são bons na verdade. Mas cadê o amor? A verdade que vocês pregam em nome do amor? O serviço que vocês fazem por amor? O encontro dominicalmente, vocês fazem por amor? Ah, eu só vou porque eu tenho que cumprir, alguém tem que me ver lá, eu tenho que cumprir. Fui escalado, infelizmente vou ter que ir hoje. Cadê o amor? Que Deus em Cristo nos ajude a nos arrependermos. Porque aquele que arrepende, Jesus considera como vencedor. Mas aquele que não se arrepende, Jesus o considera como impostor. E agora Jesus não é mais o seu Senhor, Jesus é o seu inimigo. E eu tenho uma má notícia: contra Jesus não dá para lutar. É melhor estarmos do lado dele. Amém?